Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje então iniciar o nosso curso do Despertar da Consciência. Então, o Despertar da Consciência, esse curso, ele é gratuito, para vocês recebam aí com muito amor, muita luz. É uma forma de eu devolver para o universo tudo que eu recebo de bom, de maravilhoso, de belo. Eu só tenho a agradecer a Deus. Então, nós terapeutas, nós sabemos que tudo que leva à abundância, a gente tem que, quando a gente recebe, mesmo se a gente não recebe, a gente dá, devolve ao universo, a gente presenteia o universo e o universo nos devolve com maior intensidade, maior harmonia. Então, como eu sou muito agraciada, eu tenho que agradecer muito a Deus, muito a espiritualidade, eu estou aqui de coração aberto mesmo, tá? Então, assim, vamos fazer um curso aqui que eu também, a gente aqui junto, interagindo, eu também tenho certeza, eu posso ler 1000 vezes esse livro, que 1000 vezes vai me despertar alguma coisa. Então, no meio, entre essa leitura, para não ficar uma coisa tão cansativa, a gente vai conversar, a gente vai falar a respeito e eu vou dando alguns exemplos. Isso daqui é bom para os terapeutas, os meus colegas terapeutas, é sempre muito bom ter vocês aqui. Os terapeutas, os massoterapeutas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, sejam muito bem-vindos e todos vocês que têm uma simpatia muito grande pela terapia, pela psicoterapia, pela terapia holística, multidimensional, vibracional, sejam muito bem-vindos. Então vamos iniciando, vamos sem muitas delongas, né? Vamos iniciar então no livro e a gente vai. No final da leitura a gente vai conversar um pouco e eu vou dar algumas técnicas, igual na parte do prefácio eu fiz, né? A gente fez uma técnica, então vamos lá. Então a primeira parte fala que a crise como oportunidade, os perigos do ritmo acelerado da vida moderna e a busca contínua do ego pela felicidade externa na atualidade. A solidão da internet. No contexto da crise atual, que atinge grande parte da nossa sociedade, a internet se tornou sinônimo de progresso tecnológico e de avanço para a humanidade. A rede mundial que nos conecta representou uma incrível evolução na comunicação e nas possibilidades de compartilhamento de dados. Interligou mais de 3 bilhões de pessoas, contribuiu para tirar pessoas do isolamento e para difundir ideias boas e más. Mas nem todos prestam atenção nos efeitos colaterais dessa rede de ponto de vista humano. Paradoxalmente, ela mais afasta que une as pessoas. É uma grande geradora de solidão e frustração para milhares e milhares de seres humanos. Um bom exemplo disso são as redes sociais, a expressão máxima da possibilidade de interação entre as pessoas que a internet proporciona. Existem nessas redes uma série de nichos virtuais que agregam as mesmas ideias, a mesma visão de mundo. São comunidades nas quais as pessoas se unem, mas do ponto de vista humano não existe contato entre elas. Cada um dos participantes manifesta suas ideias, mas como ser humano a pessoa está isolada. Existem milhões de comunidades distintas, todas unidas por alguma ideia, como as melhores formas para cuidar de um bonsai, por exemplo. Entramos na comunidade, mas não travamos quase nenhum contato humano. São apenas intervenções virtuais. Quando nos desconectamos, não sobra nada. Não sobra ninguém. Trata-se apenas de uma forma de comunicação que favorece o acúmulo do conhecimento sobre determinado assunto. Temos acesso a muitas informações, achamos que possuímos ou que pertencemos àquilo, mas não existe nenhum vínculo afetivo profundo.
Que vínculo é esse que falta na internet? É aquele que ao longo dos anos tem construído a sociedade baseado nas relações entre as pessoas, vínculos feitos de sentimentos, emoções que constroem relações de amizades, de afeto e de respeito mútuos. Esse processo foi encurtado e parte dele não existe mais. O que acontece é apenas essa troca de informações que faz com que as pessoas sintam no íntimo um vazio e um isolamento que aumentam a cada dia. Esse é um grande impasse do mundo moderno e altamente tecnológico que facilitou nossa vida, mas fez surgir ao mesmo tempo uma crise de valores, de emoções e de crenças que provoca o isolamento das pessoas, impossibilitadas de expressar suas emoções de modo satisfatório. Essas comunidades do cyberespaço são vazias. Sua arquitetura é virtual. Tudo pode desaparecer durante uma crise de suprimento de energia elétrica. Vivemos a ilusão de estarmos conectados 24 horas por dia, mas se acontecer um apagão, entraremos totalmente isolados pelo período em que ele durar. Sejam horas, dias ou semanas. Essa nova era, que proporciona grande acesso às informações e rápida transferência de conhecimento, colocou tudo em xeque. Gerou a dúvida, provocou uma grande crise. A maneira como cada um vê sua relação com o mundo mudou. O conceito de valor da sociedade, do meio ambiente, as crenças familiares e religiosas, tudo isso entrou numa espécie de crise de identidade. Crise do indivíduo que constrói a família, que é a célula do tecido social e de toda a sociedade, que forma um ser maior, que é a civilização. As células estão doentes porque o ser humano está doente. Doente no sentido de isolamento, de vazio, de perda de crenças e valores. O indivíduo se agarra em um conceito, a uma necessidade, cria uma falsa comunidade e acha que pertence a ela. Entretanto, essa pessoa está num beco sem saída. Por que isso acontece? Porque nossa relação entre o corpo e a mente está em desarmonia. A civilização ocidental decretou que a mente domina o corpo. No Facebook, existem, por exemplo, grupos de psicologia, decoração, plantas bonsai, culinária, engenharia e etc. Ali temos certeza de que estamos conectados 24 horas por dia, permanentemente. Essa sensação faz com que nos sintamos parte de algo. Mas essa é a linguagem da mente. A mente está ocupada, mas o corpo está estagnado e parado em frente à tela. Quando o corpo não se movimenta, a energia, que é a nossa consciência mental e corporal, para de circular. E isso causa estagnação. Expressar emoções é como trocar energias. Então, vamos falar um pouco sobre essa parte da singularidade, né, da internet. A internet, ela é maravilhosa, não é? Olha só quantas coisas boas a gente tem nas mãos e olha só que coisa boa a gente teve a internet na pandemia. Pensa bem se a gente não tivesse, né? A gente estava no isolamento e a internet nos uniu. Foi um lado muito positivo, foi um lado muito... Mas tudo tem que ser dosado, né? Então a gente não pode viver com dependência na internet. A gente vive. É inevitável, mas a gente também tem que ter a nossa vida física também, é o equilíbrio, né, gente? Então, assim, a gente vai falar muito aqui sobre os chakras. Os chakras, por exemplo, as pessoas que são terapeutas, as pessoas que não são, vão entender e sabem. Vocês devem ter visto muita imagem aí na internet sobre os chakras, que é no topo da cabeça, no frontal, na garganta, no centro do peito, na boca do estômago, na parte um pouquinho abaixo do umbigo,
na parte um pouquinho abaixo do ventre, sabe? Da parte dos órgãos sexuais, são os 7 primeiros chakras. Ele não tem nada. Antigamente, quando eu via isso, eu achava assim, eu sempre gostei disso, mas eu tinha até medo de falar com as pessoas, porque as pessoas achavam que era muito esotérico. Tudo bem, até tem a ver sim, mas só que os chakras, ele tem muito mais a ver com a área da saúde, da medicina oriental. Hoje em dia, a medicina tradicional, ela está muito conectada com isso. Ela sabe, ela está entendendo que a nossa saúde, na lei, gente, a saúde, ela não é só a falta de doença. Ela engloba tudo. Então, o bem-estar, o equilíbrio mental, o emocional, o lazer. Então, isso é uma saúde, a saúde plena. Não é só você estar saudável no corpo, né? Então, se a mente, tudo. Então, por isso que existe também a saúde mental e existe também a saúde espiritual, que engloba tudo. Porque a doença, a gente vai estudar isso daqui muito profundamente nesse livro e no curso. A doença, ela vem de dentro para fora. Então, quando ela chega no corpo, é porque já tomou conta, olha, muitos anos no seu interior, no seu sentimento. Então, a gente vai lidar muito com isso. Então, aonde que eu quero chegar com isso sobre a internet? A internet, ela tem o seu lado bom, se você tiver o equilíbrio. Se você colocar toda a sua alegria, toda a sua felicidade, toda a sua fantasia na internet, eu vi um dia desses aí, eu achei engraçado, mas é sério, né? Ao mesmo tempo, alguém colocou na tela do celular, colocou um vídeo no YouTube e colocou as 2 perninhas assim, né? Como se a pessoa, aí tirou uma foto assim, como se tivesse a perna da pessoa naquela, tipo assim, numa praia paradisíaca, né? Como se ela tivesse deitada ali, sabe? Aí o cara filmou, pegou ela, sabe? Olha, né, que você tá fazendo, a pessoa ficou super sem graça. Foi engraçado, mas isso é sério. Tem muita gente vivendo na fantasia na internet, né? Então, assim, querendo mostrar, eu tô feliz, eu tô bem. Gente, não tem problema algum da gente ser o que a gente é, né? A gente não tem também que a gente ficar assim, ai meu Deus, eu tô muito triste. Não, a gente tem que reagir. E como que a gente reage? A gente tem que usar o bom da internet, mas por isso que eu gosto dessa parte física aqui, olha, pegar um livro, sabe? E ler, do que pegar um PDF, porque eu fico pensando assim, e se der um apagão? Como que a gente faz? No livro fala isso, né? E se der um apagão? Você já parou para pensar o que você vai fazer? O que você vai fazer se der um apagão aí de 2, 3 dias? Olha só, é complicado, né? Nem eu parei para pensar, mas quando você tem outras ferramentas que não seja só internet, fica mais fácil, fica mais suave, né? Então, assim, e a gente tem muita fantasia de grupos, né, de comunidades, de grupos no WhatsApp, de você formar um grupo e você achar que você está nele. Mas ali você está ali naquela informação, mas não é um vínculo igual o vínculo quando a gente faz uma amizade física, né, que você vai conhecendo as pessoas e tudo, ou vai se afastando ou vai se interligando. A internet, ele tem essa coisa assim maravilhosa, mas tem esses 2 lados, né? Que muita gente deixou de perguntar, de procurar a pessoa e fulano, ligar, né? A gente parou com isso. Paramos de mandar uma carta, nossa, muito tempo, né? Mas assim, uma ligação, uma mensagem, como que você tá? Tudo bem? Todo mundo já está sabendo totalmente da sua vida pela internet, né? Então, até onde isso é bom e até onde isso não é legal, porque você vai se afastando, as pessoas estão acomodadas. Se eu quero saber alguma coisa dela ou dele, eu vou lá na rede social dele ou dela
e pronto, já está sabendo, manda um beijinho lá, pronto, a gente não está conversando. E isso faz mal para o nosso chakra aqui laríngeo, né? Faz muito mal, porque a gente trava, a gente não se comunica mais. Então, a gente tem que ter essa dosagem, né? Então, vamos falar agora sobre expressar emoções e como trocar energias, né? A gente estava falando sobre não comunicar, né? Não externar. A gente só fica na internet, né? No digital. Expressar emoções e como trocar energias. Expressar emoções é realizar uma troca de energia. Hoje, essa troca está prejudicada porque as pessoas têm dificuldade para entrar em contato com as suas próprias emoções e, portanto, conhecê-las. E fica difícil para alguém que não conhece suas próprias emoções trocar essa energia com os outros, realizar essa transferência de emoções e essa interação com seus pares. O avanço da tecnologia reforçou muito o pensamento narrativo descritivo. Assim, hoje afirmamos que pertencemos a uma comunidade na qual existe uma troca de informações permanente e nos sentimos protegidos e percebendo e pertencendo a um grupo. Porém, essa é uma falsa ideia. Se há um problema no suprimento de energia elétrica, perdemos todo o contato com essa comunidade e ficamos isolados. Não se está levando em conta o outro estado de consciência, a consciência corporal, nossa consciência como totalidade do ser. A consciência mental é o seu momento pensante, e a filosofia ocidental fez uma dicotomização. Ou penso, logo existo, ou existo apenas porque penso, como queria René Descartes. Assim, a mente dominaria o corpo, que ficaria então encarregado simplesmente da tarefa burra de suprir de forma mecânica as necessidades da mente. Sabemos hoje que isso não é verdade, que o corpo tem sua própria consciência e sua inteligência intrínseca, para dentro, né? Intrínseca. Por exemplo, quando você janta e vai dormir, no dia seguinte, o seu estômago está vazio. Existe aí uma consciência, a consciência do estômago. Quando você fecha os olhos e dorme, seu coração continua batendo, seu intestino e bexiga continuam funcionando, a urina se forma. Há uma consciência corporal que vai trabalhando automaticamente, sem interferência da mente. Você não é apenas uma consciência racional. A máxima cartesiana, penso, logo existo, é uma descrição totalmente racional que despreza toda atividade realizada em outro nível pelo seu organismo. Você consegue acelerar seu coração só pensando? Você pode ordenar ao seu intestino que funcione caso ele esteja preso? Essa é uma maneira unilateral de ver o ser humano. A ditadura do nosso lado racional. Há funções que não são comandadas pelo nosso lado racional. Existe um outro eu, que podemos chamar de consciência, que também faz parte da mente pensante e que é um codificador das ideias dessa outra mente. Esse foi também chamado de inconsciente na teoria freudiana. Essa mente descritiva é, na realidade, uma espécie de tradutor do que ocorre dentro das pessoas. Essa mente pensante traz luz ao seu desejo, formata a sua necessidade interna de uma maneira que ela se torne comunicável, para que seja possível trocar essas informações. Esses desejos e necessidades são emoções reprimidas que podem ser traduzidas na forma de sentimentos. Temos o desejo ou expectativa de ser alguma coisa. Podemos pensar que gostaríamos de ter algo. No entanto, por outro lado, é possível que tenhamos outro sentimento que aponte na direção contrária e nos diga que aquele não é um bom caminho. Podemos tomar
Como exemplo, o caso de um pai que quer que o filho seja médico e o condicionamento ao longo dos anos faz a criança passar e acreditar que o desejo de ser médico é dela. E vai mudando seu comportamento lá no íntimo. O menino acha que não serve para ser médico, porque quando vê sangue passa mal e tem surtos de pânico. No entanto, ele também tem o desejo de ser médico para agradar ao pai, para se sentir bem, para superar o medo. O penso, logo existo. Descreve esse pensamento, mas lá no íntimo pode haver um grande conflito. A cultura ocidental criou uma divisão entre matéria e espírito, e com isso o ser humano ficou tomado pelo racional, focado apenas na matéria. Isso provocou uma separatividade, um distanciamento das coisas do espírito, que é uma das causas da crise atual. Já houve um tempo em que a civilização ocidental considerava a matéria, o espírito e a energia como um todo. O ser humano era um conjunto de tudo isso, um ser unificado e harmônico. Filosofia e ciência davam as mãos, corpo e espírito andavam juntos e o intelecto não brigava com o espírito. Existia um homem integral. Na evolução do pensamento ocidental, houve um momento gerado pelo iluminismo, em que o poder da mente como intelecto dominador chegou ao seu apogeu. A mente racional passou a dominar o pensamento ocidental. O penso, logo existo, foi levado às últimas consequências e erigiu-se como uma entidade dominadora e ditadora do comportamento humano. As coisas do espírito passaram da intimidade de cada um de nós para a administração formal por parte das igrejas. A consciência racional ganhou espaço. A prioridade passou a ser conhecer o palpável, descobriu os mecanismos da natureza e do ser humano. A ciência se desgarrou da filosofia e instalou-se o tempo de ver para crer, o tempo do ritmo acelerado, da especialização e do reducionismo. Instituiu-se a vida dividida e segmentada e deu-se a Deus a unidade. Então a gente está vivendo muito na dualidade, né? A nossa vida aqui mesmo já é uma questão de dualidade. Eu vou deixar aqui também uma parte aqui sobre uma dinâmica aqui sobre o nosso corpo físico, né? O nosso sentimento. Então, assim, olha, nós temos aqui o lado, a nossa frequência, a nossa vibração, porque tudo que a gente se interessa é uma conexão, é uma vibração. Então vocês vejam bem, você tem uma facilidade de se agrupar com certos tipos de pessoas e outras não. Outras vocês se repelem, não é assim? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nada a ver. É a frequência de pensamento, de sentimento, de ideias, de gostos e de energia. A gente vai parar por aqui para não ficar muito pesado, muito maçante, porque esse estudo eu quero fazer com toda a tranquilidade do mundo. Eu não quero fazer como a gente está fazendo. Esse aí é um estudo de conhecimento para a gente se integrar mesmo, para a gente se reconectar, para a gente se equilibrar. Estou pegando aqui porque eu vou pegar algumas mensagens aqui. A gente vai fazer uma dinâmica aqui de carta terapêutica, tá? Carta terapêutica não tem nada a ver com tarô, não tem nada a ver com isso, é mensagens mesmo, tá? Mensagens.
que eu tive um sonho uma vez e me deu uma vontade de fazer mensagens escritas à mão mesmo, tá? Escrita à mão. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. A gente vai fazer igual aquele minuto de sabedoria, tá? Eu vou embaralhar aqui. Porque esse estudo aqui, gente, que a gente está fazendo, vai agregar também no seu trabalho, se você for um terapeuta, qual profissão que você for, porque isso daqui é um conhecimento, é uma dinâmica com as pessoas, é um relacionamento interpessoal, né? Interpessoal, intrapessoal. Então, isso daqui é para você se relacionar com você também. Então, eu peço agora que vocês fechem os olhos, respire profundamente, solte o ar pela boca. Por que eu peço para vocês fazerem isso? Mais uma vez, solta. A gente fazendo essa respiração, a gente se conecta em outra vibração mais elevada. Tem nada esotérico, isso daqui é totalmente científico. Você mantendo a sua respiração mais tranquila, mais rítmica, mais lenta, calma, serena, você consegue oxigenar melhor o seu corpo e o seu cérebro. Então você entra num estado de equilíbrio mais rápido e você consegue entender, assimilar as coisas que vão chegar para você a partir de hoje, tá? Se Deus quiser. Abra a mente, aceite. Eu peguei aqui uma, tá? Tá aqui, olha. Vou até ler aqui. Só um trecho mesmo, assim, alguns parágrafos que eu peguei até daquele livreto do Preces do Coração. Ó Deus, com sinceridade e ânimo, quero vasculhar o meu mundo interior à procura de imperfeições e de virtudes. Assim, firmarei a minha paz e a grandeza de espírito. Muito obrigada. Então, gente, que lindo. Totalmente pertinente essa colocação, esse parágrafo totalmente pertinente, porque é esse entendimento que a gente tem que ter. É a gente tentar se voltar sempre para dentro e pensar, peraí, isso daqui que eu estou fazendo na minha vida é para o bem de alguém? É para o bem de alguma coisa? É para o bem da minha pessoa, da minha família? Então, assim, tem muitas coisas que a gente se perde na futilidade, na banalidade. Então, assim, a gente vai falar muitas coisas ainda e eu peço vocês para exercitar isso em vocês, sabe? Em meditação. Eu tenho alguns trechos aí de meditação guiada, mas na internet também você encontra muito, mas sintonize algumas coisas, sabe, que a internet tem de moda, de modismo, para você ter likes, para você ter inscritos, para você ser bem socializada, entre aspas, para as pessoas te aceitarem. Até que ponto isso você está fazendo isso para te agradar ou para uma fantasia, uma verdade que não existe no seu ser? Você está criando conexões que não, talvez você até gostaria que fosse assim, eu queria que minha vida fosse um mar de rosa, mas, gente, a vida de ninguém é mar de rosa. Vamos cair na realidade? A vida de ninguém é mar de rosa. Sempre vai ter
os momentos, mas vai depender de como você vai enfrentar a sua vida. O mar de rosa vai depender de como você enxerga, mas sem mentira, sem futilidade, sem ego. A gente vai trabalhar muito isso. Que ponto que eu estou trabalhando com isso? Isso é para o meu ego? Estou fazendo isso bem para mim? Ou estou querendo bancar a bonitinha, né? Aqui no YouTube, por exemplo. Eu faço esses exercícios diariamente. Até que ponto eu faço algo, que eu falo, gente, é todos nós aqui, tá? Quero que vocês reflitam isso. Isso que eu faço é pro bem de alguém? Se eu faço é uma filosofia de vida? Isso que eu faço é um propósito de vida? Qual que é o meu propósito de vida? Aí a gente vai continuar essa leitura na próxima aula, tá? Quero que vocês reflitam e agradeçam a Deus, porque isso daqui, vocês podem ter certeza que isso daqui tem uma vibração toda em volta da gente aqui de amor e de harmonia para a gente acordar. Ele quer que a gente desperte, tá? Não estou aqui querendo evangelizar ninguém, tá? É apenas uma forma de você cair na real, a ficha cair. Eu quero que vocês entendam isso. Minha ficha sempre cai. E ela sempre vai cair. Que bom que ela cai sempre, aos poucos, porque se fosse de uma hora para outra, a gente ficaria louco, a gente enlouqueceria, né? Deus é tão maravilhoso, né? Quem não acredita em Deus, que acredite no universo, porque o universo está aí, né? E essas coisas maravilhosas aí, a natureza, tudo, a gente tem que ser muito grato. Então, gente, vamos sair um pouco da tela e vamos colocar o pé um pouquinho no chão, na terra, ao ar livre, fazer passeios gratuitos, fazer uma caminhada, tá? E agradecer cada amanhecer, cada anoitecer, cada chuva, cada dia cinzento, cada dia ensolarado, tá? A gente vai estudar muito sobre isso, sobre esse lado aí de reclamar também. Até que ponto que isso é bom? A gente ficar só reclamando. O que isso acontece? O que faz gerar no corpo? A gente vai falar muito aqui até da psicossomática. A gente vai conversar muito. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Com Deus, estou muito feliz de estar aqui. E sinta essa energia que é do fundo do coração, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Dê um like aí se vocês gostarem, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.